Olá, pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de projetos industriais. Hoje nós daremos início sobre a introdução aos projetos. A parte de gerenciamento de projetos e projetos industriais é um assunto que tem se destacado como uma disciplina não apenas voltada para os cursos de engenharia, mas também para outras áreas que também têm contribuído com outros campos de atuação, principalmente na área de gestão empresarial. São diversos os fatores que têm provocado a geração de projetos na maioria das organizações empresariais. Um deles, o cenário de constante mudança, é o principal, e com a evolução dos sistemas produtivos, o volume de projetos se acumula, tornando necessário também um melhor gerenciamento não apenas dos aspectos técnicos, mas também dos de ordem comportamental que envolve as pessoas. Então, faz-se então necessário o domínio das técnicas de gerenciamento de um projeto de forma eficaz, para que produza bons resultados, visto que, se realizado corretamente, traz grandes ganhos de produtividade para as empresas que adotam esse modelo de gestão, evitando retrabalho e repetição de projetos. Nessa primeira aula, esse tópico, nós faremos a subdivisão desse assunto. Como eu havia comentado com vocês na apresentação do plano de ensino, eu farei a subdivisão de cada tópico da ementa em aulas de aproximadamente 20 minutos, para não ficar tão pesado para vocês e para nós também para ficar mais fácil a obtenção. Então, dada essa primeira introdução, basicamente o que nós vamos ver aqui, vou fazer uma breve introdução do que é projetos, o que é um projeto, qual que é o público-alvo de um determinado projeto, quais são as fases deste projeto e os projetos e operações contínuas. Então, cada fase aqui, cada etapa aqui, nós vamos fazer essa divisão e focaremos aqui em alguns conceitos iniciais do que são projetos. Beleza, então vamos iniciar aqui com a definição mais comum do que é um projeto. O projeto ele pode ser entendido como um processo único que contém atividades e operações coordenadas e controladas, com datas de início e término, visando um único objetivo. Então, aqui fica bem claro que o processo é único, visando apenas um objetivo. Quando a gente alcança esse objetivo, nós podemos dizer que o nosso projeto foi finalizado. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, que nós sabemos muito bem que quando nós damos início a um projeto, existem vários fatores externos e internos que acabam tentando nos desviar desse objetivo final. Então, nós precisamos saber exatamente o que é que nós estamos querendo, qual o objetivo final que nós devemos chegar e como que nós faremos para conseguir obter esse objetivo. Então, esse objetivo a ser alcançado segue os requisitos especificados pelo cliente, com limitações e restrições de tempo, custo e recursos. Então, nosso foco sempre será o cliente. Ele que vai nos dizer o que ele necessita, porque nós sempre precisamos desenvolver alguma coisa para solucionar o problema de uma determinada pessoa ou de algum determinado problema. Porque essa é a função do engenheiro, elaborar maneiras para melhorar a vida das pessoas, dos cidadãos. Só que isso, existem limitações e restrições de tempo. Eu preciso determinar, já logo no início, qual que é o tempo que eu vou utilizar e fazer de tudo para que esse tempo não seja ultrapassado. E com isso, vai a questão de custo e recursos. Eu preciso ter bem delimitado quais serão os custos, quais serão os recursos que eu tenho à minha disposição e que eu farei a utilização para que eu tenha, para que eu chegue nesse meu objetivo. Um exemplo aqui que eu vou apresentar para vocês é a evolução do projeto, por exemplo, na construção de um estádio para a Copa do Mundo. O Brasil sediou em 2014 a Copa do Mundo e o Brasil acabou construindo vários estádios. Um exemplo aqui é o início das obras da construção da Arena Corinthians, que se iniciaram lá em maio de 2011,
E qual que era o objetivo? Entregar a Arena Corinthians. Então, iniciou lá em maio de 2011. Em abril de 2013, que é a segunda fase, 70% das obras do estádio foram concluídas. Em dezembro de 2013, a Arena Corinthians foi entregue. O custo previsto foi de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Então, nós tínhamos um objetivo, entregar o estádio. Qual que era o cliente? O cliente era o governo e a confederação, ou então até mesmo aí no caso o clube de futebol que precisava fazer a utilização desse estádio para a Copa do Mundo. Mas se nós formos definir, de acordo com a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, o projeto é um processo único, consistindo de um grupo de atividades coordenadas e controladas com datas para início e término. Então, como a gente pode ver aí no exemplo anterior, qual que é o processo? Construção do estádio. Só que dentro disso nós temos várias atividades. Preciso fazer a compra do material, preciso ter mão de obra bem qualificada, preciso fazer a utilização de equipamentos. Então, essas atividades são coordenadas e controladas. E eu preciso definir qual é a data para o início e para o término. Porque todas as sequências, todas as atividades, elas seguem aí uma determinada linha do tempo. Então, se uma iniciar numa determinada data e terminar numa outra, na data estipulada, a próxima atividade precisa exatamente iniciar ou no mesmo dia ou um dia após a primeira atividade terminar. Se a gente atrasa já na primeira etapa, o que acontece? Nós teremos um problema aí, vai ser um efeito dominó. A primeira atividade atrasou, a segunda vai atrasar, a terceira, a quarta, e assim por diante, todo o nosso projeto. Então, a partir disso, quando eu tenho esse processo único, eu vou tentar empreender ele para o alcance de um objetivo conforme requisitos específicos. Então, no caso ali do estádio, qual que era o requisito? Ter uma qualidade de acordo com o padrão FIFA para que ocorresse a Copa do Mundo. Claro, incluindo limitações de tempo, custo e recursos. Então, como vocês podem ver, são definições bem parecidas aí com o que a gente já tem, com o que eu dei ali no slide anterior. Segundo o Project Management Institute, em sua publicação internacional Project Management Base of Knowledge, o PMBOK, para um eficiente desempenho da função de gerência, o conjunto de conhecimentos técnicos é composto de 9 áreas, que são aplicadas ao longo de 5 grupos de processo. Quais são esses grupos? Primeiro, iniciação, depois o planejamento, a execução, o monitoramento e o controle, e por fim, o encerramento. Nós vamos então abrir essas 9 áreas dentro desses 5 grupos. Segundo, só puxando aqui antes, o que é o PMI? O PMI é uma instituição sem fins lucrativos dedicada à promoção do gerenciamento de projetos em todo o mundo. Ela foi fundada em 1969, na Pensilvânia, lá nos Estados Unidos, e ela está presente em 185 países e possui mais de 500 mil associados. Ela é uma referência mundial na gestão de projetos e no Brasil o PMI procura ser reconhecido como uma organização de excelência na área de gerenciamento de projetos. O que é o PMBOK? Quais são as funções do PMBOK? Gravem muito bem esses dois termos que nós faremos muita utilização deles na parte de gerência de projetos. Então, o PMI, como eu falei para vocês, é uma instituição. O PMBOK ele vai visar identificar e descrever boas práticas na gestão de projetos, geralmente testadas e aprovadas por profissionais da área. Tem também como objetivo padronizar a linguagem utilizada no contexto da profissão para discussões sobre a gerência de projetos. Ele visa também oferecer uma referência básica para qualquer profissional interessado na profissão de gerência de projetos
E, por fim, ele também oferece uma estrutura consistente para os programas de desenvolvimento profissional e certificações do PMI. Então, todas essas informações na parte de gerência de projetos, vocês vão encontrar dentro do PMBOK. Como eu falei para vocês, quais são as áreas, as 9 áreas de conhecimento que nós temos dentro de um projeto? Primeira área, gerenciamento da integração. A segunda área é o gerenciamento do escopo. A terceira, o gerenciamento do tempo. A quarta, o gerenciamento dos custos. A quinta, gerenciamento da qualidade. Sexta, gerenciamento de RH. Sétima, gerenciamento das comunicações. A oitava, gerenciamento de riscos. E a nona, gerenciamento de suprimentos. Eu vou fazer a abertura de cada uma dessas áreas aqui para mostrar para vocês como que funciona mais ou menos cada uma dessas, cada informação aqui dessas áreas, para que a gente também possa ter um entendimento um pouco melhor. Então, a ideia aqui é o seguinte: gerenciamento de integração tem por objetivo garantir a coordenação e integração entre vários elementos do empreendimento, ou seja, o desenvolvimento e execução do plano global do projeto e controle global da execução, do desempenho e das mudanças. Então, dentro dessa primeira área, que nós vamos fazer toda a coordenação e integração de todos os elementos do nosso empreendimento. É a área de conhecimento responsável por organizar e colocar cada parte do projeto em seu devido lugar. Então, aqui vai ser a principal, por isso que a gente inicia por ela que vai me garantir que o projeto terá um início, um começo, um fim. Então, é nessa etapa aqui que o processo de tomada de decisão associado aos objetivos, ao desenvolvimento e execução do projeto, bem como o controle das alterações, está inserido nesse gerenciamento que possui ainda a característica de manter tudo em um rumo coerente, a fim de alcançar o objetivo definido. A segunda área é o gerenciamento de escopo. Aqui vai assegurar a realização de todos os serviços e produtos requeridos, incluindo todo o trabalho exigido, a iniciação, o planejamento, a execução, verificação, controle e mudanças do escopo. Aqui, essa segunda área é a alma do projeto, pois define o que será feito e o objetivo final a ser alcançado. Então, nessa parte aqui, nós faremos toda a iniciação do nosso projeto, da nossa ideia aqui, para a gente chegar aqui num algo final, para que a gente possa obter aqui as informações referentes ao nosso projeto. Eu preciso fazer essa análise pelo seguinte: para se alcançar um bom resultado, é necessária a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas adequadas às atividades de projetos. Para isso, eu preciso ter uma estruturação e condução de um projeto. Então, preciso fazer a utilização de metodologias, conhecimento de pessoas, o entendimento nítido dos impactos que podem ocorrer durante todo o processo e ainda ter bastante experiência e conhecimento nas áreas de aplicação do projeto. Então, a partir disso daqui, eu consigo fazer toda, como eu falei para vocês, ela é a alma do projeto. Então, o gerenciamento do escopo, ele tem início em sua definição, na qual é necessário descrever os desejos, as ansiedades e as expectativas, em um documento formal chamado de declaração do escopo. Então, aqui que vocês vão fazer todas as informações necessárias para vocês atenderem o seu cliente. Aqui vocês vão ter um bate-papo com o cliente de vocês para entender exatamente qual que é a ideia final. Para isso, vocês precisam colocar no papel. Na área, por exemplo, quando vocês vão fazer o desenvolvimento de um software, precisa ser tudo documentado, vocês precisam entender qual que é a funcionalidade daquele software, o
que vai interagir, como que ele vai funcionar, quais são as expectativas, o que nós vamos atender aí. Por que a gente precisa documentar tudo isso? Imagine você chegar lá ao final do seu projeto e seu cliente falar: olha, não é muito bem o que eu queria. O que você fez não atende às minhas expectativas. Preciso que você recomece. Aí é dinheiro gasto à toa. Vocês precisam tomar muito cuidado. Se você documenta toda essa informação, lá para frente você apresenta para o seu cliente e não terá nenhum problema. Próximo passo, próxima área, o gerenciamento do tempo. É primordial porque aqui você vai assegurar a execução do empreendimento dentro dos prazos estabelecidos. Então aqui você vai ter a definição sequencialmente da estimativa de duração de atividades, do desenvolvimento e do controle do cronograma. Então, toda essa parte cronológica dentro do seu projeto, você vai fazer essa definição. É aqui que o gerenciamento do tempo, ele é primordial, porque ele vai assegurar toda essa execução, tudo que vocês precisam fazer, na hora que o teu cliente pedir, você vai definir. Aonde que eu defino a questão do tempo? Ele é feito a partir do que ficou definido no escopo. E ao longo do tempo, o trabalho é organizado de modo a cumprir o prazo estabelecido no cronograma de atividades que deverão ser executadas. Como eu falei para vocês, cada etapa vocês precisam seguir muito bem a questão do tempo, senão a etapa 2 vai depender da etapa 1, atividade 3 da atividade 1 e 2, e assim sucessivamente. Posso ter aí um problema muito grande no final. Então, o gerenciamento do tempo é um processo crítico, porque é um recurso que não se consegue recuperar depois que foi perdido. Ele é controlado por um cronograma para garantir que as atividades se realizem de acordo com o planejado. Então, tudo que vocês forem fazer tem um cronograma. Nossas aulas que nós estamos tendo aqui de projetos industriais, foi feito um cronograma, foi apresentado esse cronograma para vocês, para que vocês tenham em mente o que vocês irão estudar a cada semana, a cada dia. Se eu atrasar um conteúdo, vai atrasar o conteúdo subsequente e assim sucessivamente. Então, o gerenciamento desse tempo é primordial. Podem ocorrer atrasos? Sim, podem ocorrer. Só que quando você tem uma margem de segurança, quando você planeja isso muito bem, fica muito mais fácil para ter esse entendimento.